Bom dia, pessoal. Tô entrando aqui na live hoje. Nossa live sobre revisão de aposentadoria. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrando, a gente vai aqui, vamos aguardando uns minutinhos. Hoje nós vamos falar de revisão de aposentadoria. Eu vou tomando meu chá enquanto o pessoal entra. A gente tem conteúdo importante. Bom dia. Hoje tenho muita informação importante para passar para vocês sobre revisão de aposentadoria. É um tema muito relevante. Vamos aguardando o pessoal e entrando, aguardando uns minutinhos. Eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Eu vou falando aqui pra vocês de onde que eu estou. Eu falo aqui da cidade de Araraquara. Eu sou advogada aqui na cidade de Araraquara, mas eu atuo em todo o Brasil. A gente tem uma atuação em todo o Brasil. Então, vamos lá, tá? Vamos iniciar o nosso tema. Bom dia, oficialmente, meu povo! Bom dia, vamos lá. Hoje o nosso tema vai ser o quê? Revisão de aposentadoria. Foi uma enquete aprovada aqui que eu deixei, né? Deixei uma enquete e o pessoal se interessou, a maior parte votou em revisão de aposentadoria. Como que funciona? A revisão de aposentadoria é para revisar uma aposentadoria, uma pensão por morte, qualquer benefício que você acha que está errado. Qualquer benefício aí que, por exemplo, como que a gente vai saber se o benefício está errado? Eu vou explicar, né, como você observar se tem algo de errado na sua aposentadoria e como você saber os requisitos. Quais são os requisitos para você dar a entrada nessa aposentadoria? Nós temos aí alguns requisitos, tá? Para poder entrar com um benefício, com a reanálise da sua aposentadoria. E aí, você pode também analisar como que se você tem direito ou não, se tem algum erro no cálculo do INSS ou não. O INSS, hoje, eles estão, né? Depende muito da situação, mas antigamente existia muito erro por parte do INSS nas questões de cálculo de aposentadoria. E isso prejudica e muito o cidadão, o segurado, beneficiário, claro. Prejudique muito você que está aí me assistindo. Então, vou explicar quais são os requisitos, como que faz e quais as revisões que você tem que ficar mais atento aí. Bom dia para quem tá entrando, bom dia, Lê. Então, a revisão de aposentadoria, hoje nós vamos falar aqui sobre a revisão de aposentadoria. Quais são os requisitos para você iniciar com essa revisão, se você tem direito ou não a essa revisão, ou analisar a sua carta de concessão para saber se o cálculo da sua aposentadoria foi feito corretamente.
porque existem muitos erros no INSS, onde você pode ter um cálculo aí errado da sua aposentadoria. Eu vou explicar os requisitos que precisa, vou explicar como você pode entrar com essa revisão, como você pode verificar se o cálculo da sua revisão está errado. Nós temos inúmeras situações em que o cálculo é errado, né? Não por culpa do segurado, mas sim por culpa ali de N situações em que não foi colocado o valor correto da sua contribuição. Primeiramente, eu vou explicar o que é revisão da aposentadoria. A revisão da aposentadoria é você reanalisar a sua aposentadoria. Vai ser feita uma reanálise dessa aposentadoria. E um ponto inicial que cabe esclarecer para vocês é que, para você fazer essa reanálise, para você pedir essa revisão de aposentadoria no INSS, você tem que ter pelo menos, né, 10 anos aí que você está recebendo essa aposentadoria. Como que você vai fazer a conta desses 10 anos? Do primeiro dia que você recebeu a aposentadoria, né, conta-se o primeiro, você vai pegar o primeiro dia você recebeu, no dia seguinte, você vai contar o dia, a partir do dia seguinte que você recebeu, você vai contar 10 anos. Então, você tem um período de 10 anos. Por exemplo, se você recebeu sua aposentadoria em 22/4/2022, você tem até, né, vai começar, você recebeu dia 22, então sua contagem vai começar no dia 23. Começa a contar 23 e você vai contar 10 anos, então você vai ter um período de até 23/4/2032 para fazer a revisão da sua aposentadoria. É assim que a gente consegue descobrir os 10 anos que você tem aí para revisar, seja aposentadoria, seja pensão por morte, seja qualquer tipo de aposentadoria por invalidez. Bom, invalidez a gente tem alguns requisitos que você vai estar passando por perícia, inclusive. E depois, né? Mas todo o período ali, para você verificar se a sua aposentadoria houve um erro ou não, são 10 anos. Inicialmente, você tem que analisar isso. Se já tem 10 anos que se passaram da sua aposentadoria, você não consegue mais fazer essa revisão. Existem, sim, algumas exceções. Bom dia. Tem gente aqui pedindo para solicitar ao vivo. Thalita, você quer participar ao vivo aqui comigo da live? Ou clicou aí errado, por engano? Deixa aqui suas perguntas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aposentadoria, vamos aproveitar. Essa live aqui é justamente para que vocês esclareçam em algumas dúvidas. Hoje eu tô falando aqui da revisão de aposentadoria. Comecei falando aqui para quem já estava presente, que a gente tem que primeiro analisar o período que você tem ali para revisar a sua aposentadoria, que são de 10 anos. Se você, da data que você recebeu o seu benefício, se passaram já 10 anos, você não tem direito a revisar. Existem duas exceções apenas, que depois eu vou explicar. Mas, em regra, você precisa analisar o seu benefício em até 10 anos depois que você recebeu o pagamento da sua aposentadoria. Se ultrapassou esses 10 anos, a gente não vai, né, conseguir, já perdeu aí um dos requisitos. Uma outra situação que acontece muito, gente, na revisão de aposentadoria é o erro de cálculo. Eu vou explicar como você vai pegar ali você pega a sua carta de concessão que você tem e nessa carta de concessão vai ter o cálculo da sua aposentadoria. Então, você vai analisar se todos os seus salários de contribuição estão nessa carta de concessão. Por quê? Vou explicar, acontece muito isso. Você trabalhou, o empregador, você até tem lá no INSS, do período tal até o período tal. Você tem o período de início do trabalho e você tem o período de fim, né? Você iniciou o trabalho
em 2020, janeiro de 2020, 15 de janeiro de 2020. Vamos colocar antes, 15 de janeiro de 2015. Daí você saiu da empresa em fevereiro de 2020. Então, o tempo, o período, muitas vezes está lá no seu CNIS, que é o extrato de contribuições que você tem. Este tempo, normalmente, está lá. Mas o que acontece muito? Hoje em dia não, mas antigamente acontecia. Bom dia, doutora Rita. Bom dia para quem está aqui presente comigo, gente. Então, presta atenção como você vai conferir se houve erro no cálculo da sua aposentadoria. Normalmente, o que acontece? Você trabalhou, o seu período de tempo tá ali, contando. Mas, o que acontece? Não estão ali suas contribuições. Por quê? Muitas das vezes, os empregadores, os patrões não colocam ali, não recolheram para o INSS. E aí, aquele período que você tem ali no INSS, ele vai contar como um salário mínimo apenas. Só que existem casos em que a pessoa contribuiu com 2 salários mínimos, com 3, até o teto do INSS. E aí não foi recolhido este valor para o INSS. E você acaba sendo prejudicado. Isso acontece muito, por isso que você tem que analisar a carta de concessão, se as suas contribuições estão ali, ou no CNIS, que é o extrato de contribuições, né? Ali no CNIS está toda a sua vida contributiva com o INSS. É uma tarefa fácil de analisar? Não é. Não é por isso que você tem que ter junto a você um advogado, né, especialista da área previdenciária para te acompanhar. Porque não é uma simples tarefa. Você vai precisar verificar se todos os seus registros estão contando todas as contribuições nos valores corretos. Você tem que conferir isso através de holerite, você tem que conferir através da sua carteira de trabalho, de como registrou, tem que conferir através do seu extrato do FGTS, o extrato analítico de FGTS. Você tem que conferir se está sendo paga as suas contribuições. Existem muitos erros. E vou te falar, não existe só erros em questão de empresa privada, né, que a gente chama, mas em empresa pública também, em órgão público. Muito órgão público não recolhe ali aquele período seu para o INSS. E aí fica faltando o seu salário, o seu tempo até tá ali existindo, mas as suas contribuições não estão. Existem muito. Já pensou? Olha só. Já pensou se você contribuiu com 2 salários mínimos, com 3, ou até o teto do INSS, e você não teve ali as suas contribuições contadas para fins de cálculo para sua aposentadoria? Você sai perdendo muito. Isso é uma perda que você tem muito no valor da sua aposentadoria. Então, presta muita atenção. Se você aposentou, já tem aí menos de 10 anos que você aposentou, analisa a sua carta de concessão de aposentadoria e verifica se todos os seus salários estão sendo contados. Antes de julho de 94, as contribuições anteriores de julho não são contadas para fins de renda mensal inicial, né? Para fins da contagem do seu benefício. Todas as contribuições anteriores a julho de 94, elas não são contadas. Apenas o tempo. Vamos supor que você trabalhou de 84 a 94. Esse período, ele é considerado. O período, os 10 anos que você tem, eles são considerados. Porém, a contribuição, o valor de contribuição, ela não é considerada. Então, vai ser considerada a partir de julho de 94. Muitas empresas ali, a partir de entre 94 a 2000,
não contribuíram para o INSS. Você até tem o registro na carteira, né? Você até tem a contagem do tempo, mas você tem que analisar se o seu valor de contribuição está constando lá no INSS. E isso, muitas das vezes, não é só para quem já aposentou analisar, não. Não pense, você que é só quem aposentou tem que analisar. Mas você que está trabalhando, que está contribuindo para o INSS, também deve analisar se as suas contribuições estão sendo pagas. Se as suas contribuições estão constando no CNIS. Porque vai chegar um momento da sua aposentadoria, você vai precisar dessas contribuições e não vão estar lá. Então, isso tem que ser corrigido o quanto antes. Mas vamos lá. Se você... Vou tomar aqui meu chazinho, gente. Rapidinho. Então, tá gostoso. Então, vamos lá. Você tem que analisar se todas as suas contribuições mês a mês estão sendo pagas para o INSS, estão lá na sua carta de concessão de cálculo. Se está faltando alguma contribuição, lembre-se, o INSS vai entender que foi pago apenas, ele considera apenas um salário mínimo, tá? Então, isso pode diminuir muito o cálculo da sua aposentadoria. Se você recebia mais que o salário mínimo, mas lá no seu CNIS, lá na sua carta de concessão, não consta este valor, o INSS vai considerar aquele tempo. Lembra lá aquele exemplo que eu falei? Se você tem um registro de janeiro de 2015 até fevereiro de 2015, são aí 5 anos de trabalho. Você tem que analisar se esse período de trabalho seu está contando lá no CNIS. Não só o período, mas o principal de tudo, as contribuições. Porque se as contribuições não estiverem lá, o seu cálculo de aposentadoria vai sair errado. Você vai ser prejudicado por causa disso. Então, você que tem um familiar que já aposentou e tem menos de 10 anos que ele aposentou, porque a gente tem um período de 10 anos. Se tem menos de 10 anos que ele aposentou, então você vai pedir, né, vai orientar, vai verificar com ele na carta de concessão dele se todas as contribuições deles estão contando ali no INSS. A partir dessa análise, se você tem menos de 10 anos que aposentou e se você vê que na carta de concessão está faltando algum salário ali de contribuição, a partir dessa análise, você pode procurar um advogado especialista em previdenciário para fazer uma revisão de aposentadoria, porque possivelmente o valor da sua aposentadoria pode estar errado, tá? Então, nós temos visto muito isso, principalmente em segurados do INSS que trabalhavam para municípios, para prefeituras, tá? Segurados que trabalhavam para órgãos públicos. O que acontece com o segurado que trabalha para órgão público? Muito segurado, o órgão público, ele recolhe ali para eles diferente. Tem muito segurado que é RPPS, que é Regime Próprio de Previdência Social. Ele recolhe ali no órgão público. Só que tem muita gente que já tem ali no INSS 20 anos de contribuição, né? Então, ela quer pegar o período de serviço público e levar para o INSS e fazer com que seja contado no INSS. O que você vai fazer? Você vai pedir uma certidão de tempo de contribuição nesse órgão público. Nessa certidão vai constar o tempo que você trabalhou e os salários que você recebia, de todas as competências, de todos os meses. Então, você vai pegar esse período do serviço público através da certidão de tempo de contribuição, que a gente chama de CTC. Bom dia, Alexandre, bom dia.
doutora Rita, bom dia, William, bom dia, Evinho, que tá aqui presente, bom dia a todos vocês. Deixem aí o coraçãozinho para que essa live alcance mais pessoas. Se vocês estão gostando do conteúdo, também compartilha com seus familiares essas informações, porque elas são muito relevantes, elas são muito importantes. Muitas pessoas têm direito à revisão e não procuram. Deixa eu tomar aqui meu chá de novo. Bom, então, finalizamos aí a situação que você tem que ter os 10 anos que você aposentou. Se você tiver mais de 10 anos, nós só vamos ter ali 2 exceções para poder revisar. Senão, a regra é 10 anos. Os salários, todos os salários de contribuição tem que estar constando no seu CNIS ou na sua carta de concessão. Você vai verificar lá na sua carta de concessão. Eu estava falando aqui sobre servidor público, que trabalha com regime próprio e a pessoa quer levar o período para o INSS, porque ela quer aposentar pelo INSS. Então, você vai pegar esse período e vai pegar uma certidão de tempo de contribuição e vai ter que ser averbado lá no INSS. E aí, todas as contribuições suas, os valores têm que ser contados lá no INSS também. O órgão público vai repassar esses valores para o INSS, deve repassar. Presta muita atenção, porque existem muitos servidores públicos que as prefeituras, os estados, não repassam esse valor para o INSS automaticamente, você tem que solicitar. E acontece muito também desses próprios órgãos não contribuírem, né? Que é o que a gente chama de apropriação indébita previdenciária. Não repassa a contribuição, não faz o recolhimento para o INSS, e aí você fica prejudicado na hora do valor da sua aposentadoria. Então, tem que analisar isso também. Gente, lembra as 2 exceções que eu falei para você, que você pode verificar se você tem direito ou não, depois dos 10 anos, se dá para revisar ou não? São nas situações em que você achou um documento que você não sabia que existia, e esse documento vai mudar e muito o valor da sua aposentadoria, ou o próprio INSS não analisou algum documento que foi anexado na hora do pedido da aposentadoria. Então, se o INSS não analisou algum documento que você anexou ali na sua aposentadoria, então, são esses 2 requisitos, né? São essas 2 exceções que você pode verificar se você pode fazer a reanálise da sua aposentadoria após o período de 10 anos, né? Após os 10 anos que você já recebeu a aposentadoria. Então, essas são as exceções. Como você vai solicitar a sua aposentadoria? Você precisa de um acompanhamento de um advogado. A revisão de aposentadoria, normalmente, ela é feita através do Poder Judiciário. Então, você vai precisar de uma assistência de um advogado. Pode ser feita, algumas podem ser feitas pelo INSS, mas muitas têm que ser feitas no Judiciário. Tem que entrar com uma ação na Justiça. Presta atenção, porque se você ficar entrando sozinho e não saber se você está fazendo correto, pode diminuir o valor da sua aposentadoria. É isso mesmo. Se você me entra com uma revisão sozinho e não verifica como é feito o cálculo, como é feito tudo corretamente, e você entrar sozinho, você pode diminuir o valor da aposentadoria. A revisão, ela pode tanto aumentar o seu benefício, como pode diminuir. Então, é por isso que tem que ficar muito atento e verificar se realmente você tem direito a um valor maior. Senão, se você sair entrando sozinho, você pode diminuir. Eu vou explicar situações de revisões que nós temos
que diminui o valor da sua aposentadoria? Deixa eu tomar meu chá. Nós temos situações que pode diminuir. Por exemplo, eu vou explicar para vocês de uma revisão de aposentadoria, que é a nossa famosa aqui no escritório, que tem sido muito procurada, que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é aquela revisão que o STF aprovou em 2022, porque antigamente, né, nas aposentadorias anteriores, aí não eram anteriores a 2019, anteriores à reforma, até hoje, aliás. Mas as aposentadorias que tinham contribuições anteriores a julho de 94, elas não estavam contando, as contribuições não entravam para o cálculo. Toda contribuição anterior a julho de 94 era descartada. Só o tempo contava. Lembra que eu falei aqui para você? Se você trabalhou de 84 a 94, o tempo contou. Os 10 anos vai contar, mas as contribuições não contam. Então, a gente teve uma decisão no STF que as pessoas que já se aposentaram podem fazer a revisão da vida toda, né, que é falado, e fazer a contagem dessas contribuições anteriores a julho de 94. Só que você tem que prestar muita atenção. Por quê? Ou essas contribuições que você tinha, ou ela aumenta a sua aposentadoria, ou ela diminui. Então, aí é que tá a situação onde eu falo assim, não vai lá e entra sozinho, porque pode diminuir a sua aposentadoria. Essa é uma regra de revisão de aposentadoria. Bom dia para quem tá entrando aí agora, a Beatriz Cabeira. Ei, gente, enrolou aqui, Bia. Então, essas revisões essa revisão da vida toda, que são as contribuições anteriores a julho de 94, você precisa analisar muito bem se elas vão ser contadas, tá? Se elas vão aumentar a sua aposentadoria, aliás. Porque pode ser que ela diminua. Se as suas contribuições entre 84 e 94 eram muito baixas, eram valores muito, assim, irrisórios, pode ser que diminua a sua aposentadoria em vez de aumentar, tá? Aqui no escritório mesmo, a gente teve situação em que a revisão da vida toda, ela aumentou o valor da aposentadoria do cliente R$1.000. Mas eu já tive situação também em que a revisão da aposentadoria diminuiu ali R$800, a revisão da vida toda. Diminuiu R$800 a aposentadoria do meu cliente. Então, a gente entrou com a revisão da vida toda para ele? É óbvio que não. O que não vai te favorecer, você não vai mexer. O que não vai te favorecer, você não vai mexer. Você vai deixar do jeito que tá. Agora, se vai te favorecer, se vai aumentar a sua aposentadoria em R$1.000, aí a gente tem que ir lá e entrar com a revisão da vida toda. Porque muita gente, pensa bem, quem trabalhava antes de 94, tem gente que trabalhava em bancos, né? Temos médicos, enfermeiros. Essa categoria contribuía para o INSS muito mais que um salário mínimo antes de julho de 94. Essa categoria de função, quem trabalhava em banco, enfermeiro, médico, às vezes, né, até professores, essas categorias, elas trabalhavam e contribuíam acima do salário mínimo da época. Então, essas pessoas, sim, podem buscar, com certeza, a revisão da vida toda. Agora, vamos lá. Se essas pessoas contribuíam com um mínimo ali, muito baixo, salário muito baixo, às vezes até menor que o salário mínimo, você tem que analisar se vai compensar para você fazer essa revisão de aposentadoria ou não. Porque se você contribuir antes de julho de 94 com contribuições baixas, possivelmente essa revisão que a gente vai fazer da vida toda pode diminuir muito a sua aposentadoria. Então,
Essas são as regras ali da revisão da vida toda. Todas as contribuições anteriores a julho de 94 não entravam. As contribuições não entravam no cálculo. Mas nós temos aí um reconhecimento pelo STF para que as pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos que estão aposentados podem revisar a aposentadoria e verificar se compensa para ela ou não fazer essa revisão da vida toda, tá? Tem muitos funcionários aí, muitas categorias de profissões que contribuíam, chegaram a contribuir na época até o valor do teto do INSS, que a gente fala valor do teto, que é o valor mais alto, né, de contribuição. Ela atingiu o valor máximo de contribuição. O que é o valor do teto do INSS? Hoje, nós temos o valor do teto do INSS de R$ 7.780. Então, você pode contribuir com o INSS até este valor. Ultrapassou este valor, não é necessário fazer a contribuição. Vamos supor, a pessoa é médica e ela ganha ali R$ 10.000. Adianta ela contribuir com R$ 10.000? Deixem aí seus coraçõezinhos, gente, para essa live alcançar mais pessoas. Adianta você contribuir acima? O que vocês me dizem? Participa aqui comigo. Deixa aí nos comentários. Você acha que o médico que ganha R$ 10.000, R$ 15.000, vai resolver para ele contribuir? Adianta alguma coisa ele contribuir com 10 mil, com 15 mil? Esse salário de contribuição vai contar na hora da aposentadoria dele? Ou não? O que vocês acham? Só vai contar se ele contribuir até 7.780, que é o valor do teto do INSS. Será que se ele ganhar 10 mil, 15 mil e contribuir com este valor para o INSS, ele vai aposentar neste valor? A aposentadoria dele vai ser neste valor que ele está contribuindo? O que vocês acham? Tomando meu chá aqui. Vamos lá, participa. Responde aí pra mim. O que você acha? Você acha que o médico que contribui para o INSS com 10 mil, com 15 mil, a aposentadoria dele vai ser? A Isabela respondeu: não, só até o teto. É isso mesmo, Isabela. Parabéns. Realmente, ele não vai adiantar ele contribuir com 10 mil, com 15 mil, porque a aposentadoria dele vai ser até o teto. Vai ser até 7.780. Não pode passar disso. É uma regra da nossa reforma aí que teve. Todas os segurados do INSS, os beneficiários, não vão poder receber mais de 7.780, tá? Então, agora me diz uma coisa aqui. Você acha que se esse médico contribuiu com 10 mil, com 15 mil para o INSS, você concorda comigo que ele perdeu o dinheiro dele ali de contribuição? Porque ele tinha que contribuir até 7.780, que o valor da contribuição é 1.500 alguma coisa, né? Mas ele contribuiu com um valor maior. Você acha que este médico, ele pode pedir de volta o valor que foi pago a mais para o INSS? O que você me diz? Ou ele perdeu este valor? Ele perdeu este valor ou ele pode pedir este valor de volta, que ele contribuiu a mais? O que vocês acham? Me respondam aí. Tomar aqui meu chá de novo. Pode chutar. Tem problema de errar. Participar, se errou e acertou é bom por isso, porque você não vai esquecer. Eu sei que nosso tema aqui é revisão de aposentadoria, mas isso aqui conta muito, inclusive. Isso aqui é uma informação valiosa que muitas pessoas desconhecem. Se ela contribuir com um valor de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil para o INSS, valores acima do teto do INSS, ela contribuiu acima do teto, ela vai poder pegar este valor que ela contribuiu a mais de volta ou não? Olha só, a Isabelle, acredito que ele possa reaver o valor de alguma forma, e o JC Nicolai perdeu, o governo não devolve nada.
boa. Mas, bom, ainda bem que sim, nessa situação, eles devolvem sim, Nicolai. O governo vai devolver. Nessa situação, você pode solicitar o valor que você deu a mais de contribuição, o valor que foi contribuído a mais. Só que o que acontece? Muita gente desconhece essa informação. Muita mesmo. E aí, o governo fica lá, ganhando o seu dinheiro. Você não vai atrás, porque não desconhece, e o dinheiro fica lá, realmente. Aí a pessoa perde, tá? Mas, em muitos casos, pode, até, se eu não me engano, você não vai recuperar de todo o tempo que contribuiu, tem um período ali. Mas você pode pedir sim, pode pedir esse valor de volta que você contribuiu a mais. Essa é uma informação muito importante, deixa os coraçãozinhos aí, deixa o fogo, porque é uma informação de ouro. E vocês que estão aqui assistindo, pegando esse conteúdo, divulga mesmo, espalha mesmo, porque tem muita gente contribuindo acima do teto do INSS, porque trabalha em 2 empregos. Sabe aquela pessoa que tem 2 empregos? A enfermeira, ela tem 2, né, trabalha em duas empresas como enfermeira. Muitas das vezes ela supera o valor do teto do INSS, a contribuição dela. E aí ela fica pagando ali acima do teto do INSS, sendo que não é necessário pagar e sendo que ela está dando dinheiro sim embora. Ela tá perdendo o dinheiro dela. Vou tomar uma água aqui, gente. Então, assim, essa é uma situação muito importante, muito relevante. Mas vamos voltar aqui na nossa revisão de aposentadoria, que eu estava falando para vocês. Ninguém vai ganhar mais que o valor do teto do INSS. Hoje o valor do teto do INSS é 7.780. Hoje ninguém vai ganhar mais que o valor do teto do INSS, tá? Hoje a regra é ganhar de aposentadoria até o valor do teto. E ainda te falo mais, vai ser bem difícil, inclusive, chegar até o valor do teto, porque se você contribuiu ali durante 10 anos com o valor do teto, e aí você contribuiu os seus outros 5 anos com valores menores, na hora do cálculo, a sua aposentadoria não vai ser no valor do teto, né? Mas possivelmente vai ser uma aposentadoria ali bem vantajosa. Então, só para deixar claro aqui para vocês, sobre as regras de revisão de aposentadoria, nós temos ali o período de 10 anos. A partir do momento que você recebeu o primeiro pagamento, você vai contar se já se passaram 10 anos que você recebeu o primeiro pagamento. Se já se passaram 10 anos, você não tem direito de fazer a revisão da sua aposentadoria, a reanálise. Caso não tenha passado, ok, você pode pedir a revisão de aposentadoria. Mas lembre-se, toma muito cuidado. Eu falei aqui para vocês, se você for lá e entrar sozinho com essa revisão, você pode, em vez de aumentar a aposentadoria, diminuir, tá? Por quê? A revisão da vida toda é um exemplo disso. As contribuições anteriores a julho de 94, elas não entraram no cálculo da aposentadoria, só entrou o tempo. Então, se você pegar lá suas contribuições anteriores a julho de 94, se eram contribuições baixas, e aí essas contribuições podem diminuir o valor da sua aposentadoria. Agora, se as suas contribuições eram valores altos, acima do mínimo da época, essas contribuições podem aumentar consideravelmente a sua aposentadoria. Então, verifica aí quem você conhece que se aposentou há menos de 10 anos, que tinha contribuições antes de julho de 94, se essas pessoas não têm direito à revisão da vida toda, tá? Verifica aí, informa aí para o pessoal. Uma outra revisão que nós temos, e muito, é a revisão mesmo dos valores ali de que foram contados. Nós temos e muito. Você trabalha,
numa empresa privada ou no setor público, onde quer que seja, você trabalhou. Tá contando ali o tempo. Mas, sabe o que aconteceu? A empresa, o empregador, não contribuiu, não repassou as suas contribuições para o INSS. E você ganhava 2 salários mínimos, você ganhava 3 mil, você ganhava 4 mil. E esses valores não foram contados ali no seu cálculo. O que acontece? O INSS vai contar aquele tempo ali seu que está sem os valores de contribuições, vai contar como um salário mínimo. Por causa disso, vai diminuir muito a sua aposentadoria. Aí você fala assim para mim, mas é raro acontecer isso. Não é raro acontecer isso, gente, não é raro. Tem muita cliente que eu pego aqui com a carteira de trabalho. Tá lá o tempo do registro do trabalho, mas quando a gente entra para ver o CNIS, para analisar o CNIS, que é o extrato de contribuições, as contribuições não estão sendo contadas ali, não estão aparecendo ali para o INSS. E aí, o que acontece? Prejudica você na hora da sua aposentadoria. Prejudica muito. Deixa eu tomar uma água. Então, analisa bem essas situações. Confere. Mesmo que você nem aposentou ainda, confira o seu extrato de contribuições, o CNIS, que você pode acessar no meu INSS. Vai lá, confere se a sua contribuição está aparecendo. Janeiro de 2020. Valor de contribuição, 2.100, que é o valor da do seu salário. Confere lá, valor do salário, 2.100. Aliás, tem o valor do salário e tem o valor da contribuição. Valor da contribuição, 100 e pouco, 200 e pouco, sei lá, vai estar lá. Então, você vai ter que analisar se está contando todas essas suas contribuições. Se essas contribuições não estiverem lá, vai prejudicar você que quer aposentar e você que já é aposentado, que já aposentou, prejudicou aí o valor da sua aposentadoria. Então, nós temos revisões muitas nesse sentido, de corrigir o valor da aposentadoria com os salários de contribuições que não estavam lá no CNIS. E a pessoa, às vezes, solicitou a aposentadoria sozinha e não verificou essa situação. Ou até mesmo estava acompanhado, né, de um profissional, mas, às vezes, devido não ser especialista no caso, não entender muito bem do caso, não analisou, aquela situação. Então, tem que analisar essa situação. Se você tem essa diferença aí, se você tem esses erros aí de cálculo no INSS ou não, tá? Vocês querem deixar alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixa aqui nos comentários que eu já respondo para vocês. A revisão da aposentadoria é isso, gente. É buscar os erros do cálculo ali da sua aposentadoria para melhorar, tá? É isso. Então, guarde isso na sua mente. Nós temos revisão da vida toda, que foi aprovada aí pelo STF, que você pode verificar se as contribuições anteriores a julho de 94 vão melhorar a sua aposentadoria ou não. Lembrando que essa revisão da vida toda, ela é apenas para as pessoas que aposentaram antes de 2019, antes da reforma. Quem aposentar a partir da reforma, essa revisão aí não vai caber para essas pessoas que se aposentaram após 2019. Essa revisão da vida toda, ela só é cabível para as pessoas que aposentaram antes de 2019, que é uma revisão muito boa, essa revisão da vida toda. Ela pode mudar muito a aposentadoria, né? Porque aquelas contribuições eram descartadas. Hoje, com a revisão da vida toda, elas vão ser contadas. E aí, você vai receber a diferença que você perdeu ali de aposentadoria dos últimos 5 anos. Então, dos últimos 5 anos anteriores à sua aposentadoria, você vai receber a diferença. Inclusive, além de mudar, a partir do momento que a revisão for aprovada, você vai mudar o valor a partir daquele momento em diante. E a diferença que você teria direito para receber,
você vai receber dos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos que você era aposentado. E vamos supor, você estava recebendo 2.000 como aposentadoria, mas o correto era 3.000. Então, dos últimos 5 anos ali, você vai receber os R$1.000 de diferença corrigidos e atualizados, tá? Ou seja, muito mais de 60.000 aí. Vai receber dos últimos 5 anos e a partir do momento que é aprovado, você recebe a diferença para toda a vida. Além de deixar aí uma pensão por morte depois para os seus entes queridos, bem vantajosa. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado aqui vocês a esclarecer como funciona a revisão da vida toda, quais são os requisitos, quais são os direitos, como você deve achar o erro do INSS, né, que ficou bem explicado aqui para vocês. Entra na carta de concessão e verifica se está sendo contada todas as suas contribuições de todos os seus empregos. Analisar se está sendo computada ali, se está aparecendo todos os seus salários, tá? Porque isso acontece muito. Muitas das vezes não é feita um recolhimento correto para o INSS e a pessoa sai perdendo. Uma outra situação toma muito cuidado quando você vai trabalhar. Na sua carteira de trabalho, vão colocar o valor X de salário. E aí, por fora, não, mas por fora eu te pago por fora é tanto. Existe muito isso, né? Não, eu vou te pagar tanto aqui na sua carteira, no seu lerite, e aí por fora eu te pago tanto. Esse por fora, gente, não vai entrar ali no seu lerite, certo? Então, ele não vai ser recolhido para o INSS, esse valor por fora. E aí, o que acontece? Chega lá na hora de aposentar, você vai ver o cálculo da sua aposentadoria, não era aquilo que você imaginava. Aí você vai falar assim, é porque eu recebia tanto por fora, tal valor por fora do olerite. E aí não entra ali para o cálculo do INSS. Uma outra situação que acontece muito reclamação trabalhista, ação trabalhista, para reconhecimento de algum vínculo e para receber as verbas rescisórias. Você tem que ir lá e... Tem uma pergunta aqui. Já vou te responder aqui, tá, Elisângela? Então, presta atenção. Aquele período que você tá recebendo ali por fora não vai entrar no cálculo do INSS, tá? E aí eu tava falando para vocês da reclamação trabalhista. Se você entrou com uma ação trabalhista para reconhecer aquele vínculo para você receber os valores corretos e tal, você tem que ajustar a sua situação perante o INSS, porque não é automático. Eu ganhei uma ação trabalhista, foi reconhecido o vínculo, eu recebi as verbas que eram minhas por direito, né? E aí o INSS já vai ser automaticamente colocado lá no INSS? Não vai. Você tem que pegar aquela ação trabalhista e averbar no INSS, tá? Então, tem muita coisa aí interessante que vocês precisam se atentar. Olha, a Elisângela perguntou aqui se quem é MEI tem direito à aposentadoria. Vou tomar uma água aqui e já te explico. Gente, uma boa pergunta aqui da Elisângela. O MEI, ele tem sim direito à aposentadoria, tá? Ele tem, só que o MEI tem algumas peculiaridades. Por exemplo, você como MEI só vai contribuir com um salário mínimo, com o valor de um salário mínimo. Então, se você quer MEI que aposentar com o valor acima de um salário mínimo, não vai conseguir. A não ser que antes de ser MEI, você tinha contribuições acima de um salário mínimo, tá? Mas todo MEI consegue, sim, aposentar. Ele vai aposentar pela regra de idade, que é 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O MEI aposenta sim. A galera tem muito medo de MEI porque um fala assim,
mas o MEI você não vai aposentar. Ah, mas o MEI, né? Muito pessoal tem esse comentário aí de MEI. Que o MEI você não aposenta, que o MEI não tá contando para o INSS. Mas está sim. O MEI você vai, né? Quando você paga lá a sua guia DAS, ela vai ser contada para o INSS como a contribuição de um salário mínimo, tá? A única coisa do MEI é que muita gente acha ruim, porque não é contada ali mais com salário mínimo. O cálculo ali para aposentadoria vai ser apenas de um salário mínimo. Então, a pessoa só vai aposentar por idade, pela regra de idade, e só vai aposentar na regra de aposentadoria por idade, que eu falei, né? E só vai receber possivelmente o valor de um salário mínimo de aposentadoria. Dificilmente vai ser maior. Só se antes de você ser MEI, você contribuir com valores altos, acima do mínimo, ou se depois chegou ali uma certa situação sua que você ultrapassou o limite do MEI por ano, né? E aí você, de MEI, você vai para ser ME, a microempresa. E aí as regras de contribuição para o INSS serão diferentes. Muito bem, pessoal. O que vocês estão achando aqui? Me deixa aqui. Entendeu, Li? Me deixem aqui me deixa aqui perguntas, me deixa o que vocês estão achando. Tô tendo barulho aqui, né? Tem uma criança aqui, pessoal, perto onde eu moro, que agora eu não tô no escritório, né? E aí vocês estão ouvindo barulho de choro aí. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham esclarecido muitas situações aí de revisão de aposentadoria, que tenha sido bem proveitosa essa nossa live. Obrigada, Isabelle. E já peço que vocês repassem essas informações para que muitas pessoas verifiquem se pode revisar sua aposentadoria ou não. A Isabelle perguntou aqui, MEI não tem tempo de contribuição mínimo? Obrigada, JC Nicolai, pela presença, pelo comentário. MEI não tem tempo de contribuição mínimo? Tem sim, Isabelle, entendi agora o que você perguntou. Tem sim. Para você aposentar como MEI, todo mundo hoje em dia, para aposentar pela regra de idade, né? Todo mundo. Ela tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. No mínimo. A mulher, 15 anos, né? O homem, depois da reforma, tem que ter 20 anos. Mas se ele se filiou ali, começou a contribuir para o INSS depois da reforma, a partir de novembro de 2019, o homem vai ter que ter 20 anos. Se o homem já contribui, né, ele já é contribuinte, ele vai continuar ali com os 15 anos, que era a regra antiga. Então, independente de você ser MEI, não ser MEI, ser autônomo, ser empregado, qualquer categoria que você se enquadre como contribuinte para o INSS, a aposentadoria por idade você precisa de 15 anos de tempo de contribuição, tá? E 180 meses de carência. O que são esses 180 meses de carência? São contribuições pagas em dia para o INSS, sem atrasos, né? Então, aquelas contribuições que a pessoa paga como contribuinte facultativo, que é o contribuinte autônomo, o trabalhador, que é o contribuinte que não trabalha, ela é dona de casa, ela é estudante, quer contribuir com o INSS, tem como contribuir como facultativo. O contribuinte individual, que são os profissionais liberais, o médico, o advogado, o contador, são profissionais liberais. Eles podem contribuir como contribuinte individual. Eles precisam de 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. O MEI é a mesma coisa. Então, muito cuidado quando você contribui como MEI e você atrasa no seu pagamento ali da DAS. Porque se você está atrasando, o tempo está contando. O tempo vai contar de qualquer forma. Mas a carência não vai contar. Então, muitas vezes a pessoa fala assim,
Ah, mas já deu 15 anos de tempo de contribuição para o INSS, eu já contribuí. Por que que eu não estou conseguindo aposentar? Porque não é só o tempo que você precisa, mas também a carência. Então, toda contribuição paga em atraso, ela não conta para carência, tá? E toda aposentadoria, toda, por idade, por tempo de pelas regras de transições que nós temos, todas elas, você precisa de no mínimo 180 meses de carência. Nenhuma vai ficar sem essa regra dos 180 meses de carência. Eu parei de falar aqui porque a Beatriz Cabreira me colocou um comentário aqui. Obrigada, Beatriz. Obrigada por vocês acompanharem a live. E é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Perfeito, gente. Acredito que seja isso por hoje. Quinta-feira que vem, não perca a nossa próxima live. Eu vou deixar uma enquete nos stories. Qual tema vocês preferem que seja falado na nossa próxima live? Essa de hoje foram vocês que escolheram. Algumas pessoas que estão participando aqui votaram lá na nossa enquete. E a opção mais votada foi revisão de aposentadoria, que é, sim, um tema importantíssimo. Muitos segurados, muitos aposentados podem ter direito à revisão e desconhecem, tá? Podem mudar a aposentadoria e muito. Gente, um grande abraço, uma ótima quinta-feira para vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira muito abençoada. Tchau, tchau.